Voltando um pouco à realidade, claro que todo esse simbolismo carregado, a expectativa monumental, o mistério pairando no ar no conclave lá no Vaticano, a Jovem Pan em cima do lance, baita equipe de reportagem trazendo todos os detalhes e todos os olhos e expectativas voltadas à segunda sessão do segundo dia. Lembrando que os últimos 2 papas foram eleitos no segundo dia, pode ser que a gente tenha realmente uma resolução hoje ainda e, claro, todos os detalhes na nossa programação. Agora, voltando aqui para o nosso dia a dia e também os maus exemplos dos nossos maus políticos e maus cidadãos, por que não? Vocês acreditam que a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um pacotaço de vantagens para o Tribunal de Contas do Estado? E eu vou trazer aqui, para realmente não ter disse-me-disse, com precisão, ninguém melhor que a voz da ponderação, Mano Ferreira, por favor. André Marinho, você quer um aumento salarial? Opa! E se for de 98%, Marinho? Adoro. Parece bom? Acho justo. A não ser que a gente esteja do outro lado do balcão, que é pagando essa conta, porque é exatamente essa e as pessoas esquecem. A situação. A gente está falando de um aumento para os servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de 98% no seu salário, além do pagamento de um bônus de até R$264 mil para quem antecipar a sua aposentadoria. Olha que maravilha! Mas aí o Tribunal de Contas precisa passar no concurso ou não necessariamente? Explica pra gente como é que é o critério. Sabe como é aquela coisa dos conselheiros de Tribunal de Contas no Brasil. Tribunais de Contas, gente, vamos lembrar, são os órgãos de controle que tentam fiscalizar como estão sendo usadas as verbas públicas, como que os governos estão usando o dinheiro do pagador de impostos. Aí o que é que a gente faz? Usa mal o dinheiro do pagador de impostos para os fiscais que deveriam fiscalizar. O impacto estimado, Marinho, apenas no próximo ano é de 60 milhões de reais. Parece que está sobrando dinheiro, né? Mais uma vez, o Brasil das prioridades invertidas, né? Esse Brasil corrupto, cartorial, da canetada e do carimbo, mostrando a sua pior face, que é algo que já nos assombra, pelo menos desde que as primeiras caravelas chegaram ali no sul da Bahia e com tendência de piorar, quase dobrando o salário àqueles que deveriam julgar as contas públicas, enquanto quem paga os impostos para promover essa multiplicação quase que em 100%, 98% de aumento, essa esculhambação completa, realmente mal tem acesso ali a um transporte coletivo digno, que não esteja abarrotado parecendo uma lata de sardinha ou uma maca ali num corredor de hospital. E sabe o que eu acho pior, Jazz, antes de te passar a palavra, desculpa? Claro. É que só teve 2 votos contra. É que foi uma votação relâmpago e apenas 2 deputados estaduais, o deputado Léo Siqueira e o deputado Guto Zacarias, votaram contra essa medida. Todos os outros aplaudiram e assinaram embaixo. Jazz Peixoto, a Alesp parece que virou quase que um drive-thru de privilégios, né? Você parece que foi em 21 minutos, certo? Que liquidaram essa fatura e chancelaram esse aumento em 98%. Então, parece que um aumento bizarro de privilégio desse chega mais rápido do que o lanche que você pede no aplicativo. 21 minutos, pessoal. Se isso não é reflexo dessa bateção de cabeça, eu não sei o que é. Jess Peixoto. André, foi pior ainda. A votação... Foi menor ainda. Sim, foi pior nesse caso, porque a votação, ela durou a leitura do relatório pelo deputado, pegar o nome dele aqui, André do Prado, do PL, claro. Ele leu o relatório de forma muito rápida, a votação, todo esse processo deste assunto, ou seja, a sessão, você está correto, teve 21 minutos de duração, mas este momento teve 1 minuto e 34 segundos. 1 minuto e 34 segundos, que tem um impacto aproximado, segundo o levantamento, já de 110 milhões de reais no ordenamento público. Isso é totalmente absurdo. Esse custo, ele não se imprime dinheiro, pelo menos nenhum país com responsabilidade faria dessa forma. Não dá mais pra gente todo dia aqui falar, olha, ontem surgiram novas 18 vagas na Câmara dos Deputados, o custo é 60 por ano. Agora 110 e por assim vai. O custo público no Brasil é muito alto. Vale mencionar o parabéns ao Partido Novo, que foi o único partido que integralmente votou contra essa medida, porque a gente precisa estar de olho também
também na postura dos partidos, porque ano que vem eles vão ser cobrados nas urnas. A gente precisa ter cuidado com esses tipos de casos, para que a gente não siga nesse mesmo marasmo desses benefícios serem aprovados, desses benefícios continuarem num país em que a gente não tem escola, a gente não tem segurança, a gente não tem educação. Quantas vezes o David aqui, que cobre muito, faz uma cobertura policial muito importante, quantas vezes ele já não deve ter escutado que falta armamento, que falta treinamento, que falta dinheiro para viatura, gente. Não dá mais para continuar assim. E com direito a bônus de aposentadoria antecipada de até R$264 mil, isso com pano de fundo de talvez o maior escândalo de corrupção, dessa fraude sendo revelada do INSS, para aí sim, quem realmente mais merece, os segurados, os beneficiados, os aposentados e pensionistas, sendo ali, enfim, reféns e vítimas desse vampirismo social que a gente está revelando. É um tapa na cara da sociedade, né, André? É um tapa na cara da sociedade. O governo federal se reunindo para discutir de onde virá o dinheiro, como iremos pagar o que foi retirado das contas dos aposentados de forma absolutamente indevida, para dizer o mínimo. Quero dizer até ilegal, já que não houve a autorização, consentimento desses aposentados, um desvio bilionário, os aposentados sendo vítimas, e aqui no estado de São Paulo, sendo aprovado na Assembleia Legislativa esse aumento, que vai ter um impacto, como você mencionou, o Mano mencionou, 60 milhões no ano que vem, mais quase 30 milhões este ano, de um orçamento que já é destinado para o pagamento de todos os funcionários ali do tribunal, de R$1 bilhão. Com essa verba indenizatória, você pode antecipar a sua aposentadoria. Para isso, você vai receber R$264 mil de bônus de caráter indenizatório, ou seja, sobre o qual não incide o imposto de renda. Não tem desconto, você vai receber ali e você pode se aposentar antes. É inimaginável a gente estar discutindo esse assunto. 3 projetos que foram apresentados e aprovados assim, numa velocidade absurda. É incompreensível que a questão de não ter o mínimo é o famoso semancol, né? De você perceber o seu entorno e conseguir, a partir do seu entorno, do teu contexto que te ronda, você perceber que talvez uma atitude como essa não faz o menor sentido. Já não faria em qualquer contexto, mas nesse, principalmente, com os aposentados brasileiros, nesse grau realmente de exploração vil, rasteira, corrupta, de 5ª categoria, mostra só a desconexão total, absoluta das elites políticas, que vai do Tribunal de Contas, quem deveria julgar as contas do poder público, e também, claro, no governo federal, de modo geral, né, no país inteiro. E as indicações são políticas, né, por parte do Conselho. Então, assim, não é um concurso público que a pessoa vai lá e passa e se torna conselheiro do Tribunal de Contas. Por exemplo, a Jess citou em relação à segurança pública, esses dias eu estava conversando com um delegado, ele me falou, eu falei, por que você não aposenta, né, porque ele já tem idade, então ele falou, David, porque cai R$10 mil aproximadamente no meu salário. Então, assim, as pessoas deixam de se aposentar, aí você recebe um benefício, porque você é conselheiro do Tribunal de Contas, de mais de R$260 mil. Então, assim, é um tremendo absurdo e não tem justificativa sobre a inflação e tudo mais. Houve um déficit em relação a esses salários, porque os salários já são muito bons. O povo pode ter ficado anestesiado, perdeu a capacidade de se indignar, foi completamente contaminado por um cinismo aí nos últimos anos com tudo que vem acontecendo, mas tem algumas certezas na vida, né? A morte, os impostos, o amanhecer, o anoitecer, e que a política é cíclica e pendular. E uma hora essa indignação vai voltar com tudo, porque esses exemplos, esses péssimos e maus exemplos, uma hora essa tampa estoura e a gente vai estar aqui para reportar sem dúvida alguma. Eu preciso seguir adiante, Jess. Posso? Permite? Pode? Não, é porque os tribunais de conta, no geral, eles são um jeito de passar um cargo, um favor, e isso influencia não só nos estaduais, mas no geral, todos os tribunais. Inclusive, em 2022, o Senado votou uma medida de PEC para meio que proibir a extinção dos tribunais de conta. Por quê? Porque se você for ver aí no jogo político, você vai ver que normalmente as indicações podem estar alinhadas a uma esposa de um governador, podem estar aliadas a uma prefeitura, aliados políticos. Então, assim, não é só que eles são ineficientes, porque eles são super ineficientes. Eles aprovam as contas e depois essas contas são revistas por outras instâncias, são vários escândalos, são várias situações. Mas a razão deles existir, ela nem é necessária no
final do dia. Que se passe para auditorias, que se passe para outras casas, que se passe com uma fiscalização tributária qualquer. E mais, as pessoas que estão nesses tribunais, muitas vezes elas não são sequer conhecedoras do nosso sistema tributário. Não é um contador, não é uma pessoa que entende daquele assunto. É uma pessoa que foi indicada porque foi indicada. Porque tem um parente certo. Tem um parente certo. A Jess foi muito precisa aqui. Qualquer cadeira no Tribunal de Contas é quase que a galinha dos ovos de ouro, a Ferrari da mamata, né? Ferrari. Realmente o mais cobiçado, né? A moeda de troca mais valiosa que existe para o governante de ocasião e acaba na mão, muitas vezes, de vários politiqueiros. Não vou nomear ninguém no momento, mas vocês sabem quem são os senhores. Vossas Excelências, perdão.